Fala pessoal, tudo beleza? Meu nome é Renan Zaki e vamos para mais um diário de trades, tá? Dessa vez vamos fazer o diário de trades aí do dia 11 de agosto de 2023, tá? Tô fazendo o vídeo hoje dia 13, então fazendo no domingo o vídeo. Falando do nosso diário de trades aí do nosso mini índice mini dólar. Falar das operações aí que, né, dentro do nosso setup que foram acionadas, quais foram feitas e quais não e por quê, tá? Então, na mínima aqui do dia 9 de agosto, tá? Eu tinha uma mínima muito relevante, que foi teve a mudança de tendência do meu movimento, né? Eu estava vindo em movimento de queda. Então, eu estava vindo do movimento de queda, onde o mercado aqui rompeu meu último topo, fez topos e fundos ascendentes. Era uma linha muito forte, ele acabou começou a acionar meu setup no dia 10, e na primeira barra ali de um tempo gráfico menor, do 1 minuto, ele acabou acionando a minha entrada aqui na sexta-feira. Eu, tá, por conta de ser uma entrada referente ao dia 9, começou a ser acionado no dia 10, eu preferi ficar de fora dessa operação, tá, porque minha tendência era de queda. Como eu estou falando para vocês ao longo do tempo, eu estou esperando, né, a quebra dessa estrutura maior aqui, que é o nosso break of structure. Aqui foi um falso rompimento, né, então isso aqui, por hora a gente chama de fake boss, ou seja, um falso rompimento, mas é o que eu espero aqui, é a quebra dessa estrutura, tá? E é por isso que eu tentei não fazer essa compra nessa mínima aqui do mercado. Por mais que seja uma região de baixa, é um trade contra a tendência. Então, eu tenho dois alunos que pegaram esse trade e eu fiquei de fora, por isso está marcado em amarelo. Amarelo são trades que acionaram o setup, porém eu fico de fora, tá? Então, é por conta dessa mínima ali do dia 9, que começou a ser acionado no dia 10 e no dia 11 efetivou a operação. Então, eu não peguei, tá em amarelo, uma operação que pagou muito, né? Então, ela paga direto e reto, né, até o último topo, é muito tranquila a entrada, né, o stopzinho fica aí na casa dos 120 pontos, 130 pontos, ela chega até o último topo pagando bem tranquilo aí, cerca de 450 pontos, 500 pontos, né, e o mercado continua pagando até o mercado travar aqui, pessoal, são 600 pontos, bem tranquilo, tá, mas não peguei, não entra para nossa somatória. Como o mercado está em tendência de baixa, meu último topo é minha linha de choque. Então, isso aqui é meu choque do tempo gráfico menor, né, meu último topo numa tendência de baixa, e eu acabo fazendo uma entrada aqui onde eu tomo stop. Quando esse mercado me dá stop, eu até falei no vídeo anterior, né, o vídeo do diário do dia 10, que esses topos aqui, iguais, né, eu chamo de topos iguais, não me interessa quantos toques ele tem, se é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então topo duplo, triplo, quadro, para mim é tudo igual, eu chamo de equal highs, topos iguais. Quando é fundos iguais, eu chamo de equal lows, ou fundos iguais, tá? Então a nomenclatura é em inglês, porque a gente aprende assim, mas a gente traduz sem problema algum, não tem problema nenhum você falar o idioma que for, tá? Então essa região era bem passiva de manipulação, né? Porque ele tem aqui topos iguais também, se você pegar um tempo gráfico menor, até vou tirar isso aqui, para poder explicar. Então eu tenho topos iguais aqui, vou colocar na cor vermelha que está mais visível, eu acho. Então vamos lá, mudar a corzinha aqui. Então aqui eu tenho um topo duplo, aqui eu tenho um topo triplo nesse tempo gráfico, né? Então regiões bem passíveis de manipulação. O que é manipulação? Muita gente vai chegar nessa hora aqui e vai acabar fazendo uma venda aqui e colocando o stop loss aqui atrás. O stop loss disso é uma compra. Então são regiões bem passíveis de manipulação, tá? E é onde a gente dá o nosso primeiro trade aí, tá, da sala. Alguns alunos pegaram, alguns não. Tá, é um trade que antes dele acionar a nossa venda, ele acabou acionando a nossa compra aqui. Então, eu não compro essa região porque seria comprar topo, eu não posso comprar aqui para buscar rompimento, tá? Eu nunca faço isso, eu só compro quando eu tenho amplitude para pegar o alvo, então não peguei essa compra, não pego nunca, não faz parte do meu setup operacional, que ele acionou né, uma ferramenta de compra, que é esse sweep de liquidez, quando o mercado vem buscar liquidez, porém eu não faço. E aí ele aciona a minha venda. Se ele tivesse acionado a venda primeiro, eu teria entrado. Como acionou a venda depois de acionar a compra, eu fiquei meio assim, esperei o mercado reverter de forma mais clara, tá? Então a operação se dá nesse sweep de liquidez, referente a esse topo triplo aqui, tá? É uma operação só. Essa operação chegou a pagar mais de 400 e tantos pontos aqui, tá? Então é uma operação de venda, onde ela paga até aqui, bem tranquilo. Tá? E pessoal, nessa região do choque aqui, eu tenho aqui ele sendo rompido com uma barra de força, tá? E essa região aqui, ela tem uma base nessa região, tá?
Isso, para quem já é aí mais experiente no mercado, já está vendo isso aqui, ó, que o mercado rompeu o choque. A hora que ele volta para essa região, você pode fazer uma compra para buscar de novo o rompimento do último topo, tá? Então isso aqui é uma base bem forte, bem bacana, onde aqui você pode fazer uma entrada, né? A gente chama de entrada de confirmação. Entrada aqui com o stop aqui atrás, é uma entrada assim bem técnica, onde você literalmente busca o rompimento dessa região, tá? Se você quiser buscar até aqui, tá ótimo também. É um trade de 130 pontos de stop mais ou menos para 530 pontos de ganho. Essa operação aqui eu não coloco a pontuação na tela porque não é justo, porque é uma operação bem mais técnica, bem mais difícil, só os alunos bem mais avançados aí que conseguem pegar mesmo, tá? Exige um tempo de resposta bem rápido, né? E, enfim, dá para pegar também por esse Fair Value Gap, só que tá pelo Fair Value Gap, pessoal, você acaba sendo estopado, só que não tem lógica você estopar isso aqui por conta dessa base, mas aí são detalhes que vêm ao longo do tempo, tá? Eu preferia estopar mais abaixo, tá? Até por conta que a mínima do dia era uma região também que o mercado poderia vir buscar. Dando continuidade, pessoal, então, como essa operação nem todos pegaram, eu vou marcar de amarelinho aqui que eu não vou colocar ela na nossa soma, tá? Eu não fiz a reentrada aqui porque para mim não tem reentrada, eu estava muito no meio do mercado e eu tinha visto essas regiões que podiam ser manipuladas. Então nessa região de topos iguais, ele acaba dando nossa manipulação, ou seja, eu tenho um grande fluxo, né, pessoal, de gente querendo comprar região que é vendedora. Tá? Então eu tenho um grande fluxo de pessoas querendo comprar essa região para mim, que é uma região de venda, não é uma região de compra aqui. Só que todo mundo sabe, né, pessoal, que muita gente vai vender aqui. E onde está o stop? Atrás dessa resistência, atrás desse topo, né? Então, se o pessoal coloca o stop aqui atrás, o que o mercado faz? A gente diz que ele vem sweepar, a gente diz que ele vem varrer essa liquidez, tá? Então, ele vem, pega essa liquidez. Quando ele pega essa liquidez, eu tenho a minha primeira entrada de venda, tá? Por que primeira? Porque a gente fez uma entrada aqui com stop na casa dos 150 pontos, tá? Nossa entrada foi mais ou menos aqui nessa região, tá? Do 119,175, se eu não me engano. E acaba pagando aí os meus 400 e tantos pontos que eu busco por operação, tá? Ele pagou, ele acabou não rompendo essa barra de força, então eu saí da minha operação, tá? Quando o mercado voltou para essa região, eu reentrei. Então eu peguei mais ou menos 450 pontos na operação, vou colocar o pior cenário, e reentrei. Quando eu reentrei, eu já não tinha mais risco nenhum na operação, né? Porque eu já não ia sair negativo no dia, o máximo que ia sair no 0 a 0, porque eu estava com menos 200 pontos e peguei 400 aqui. Então meu saldo estava em 200 pontos positivo. Eu entrei nessa operação e deixamos o trade rolar aí por um longo período, né? E eu acabei saindo nesta região aqui, tá? Com cerca de 550 pontos, tá? Eu vou mudar aqui essa operação de 1000, por quê? Porque eu tive vários alunos, tá? Que pegaram a pontuação mais de 1000 pontos. Por quê? Porque o alvo dessa operação, né, foi até a mínima do dia. Nosso alvo era lá. Só que o cara teve que ter uma paciência danada para vir até aqui, né? Então a operação foi pagar só às 2 da tarde, né? E continuou pagando, chegou a pagar aí 1.400 pontos depois que ela começou a voltar. Mas muitos alunos aí pegaram até a mínima do dia, né? 1000 pontos, 1100, 1200 pontos, bem tranquilo, tá? Então nosso dia aí no pior cenário, pessoal, né? Falando de verdade, o pior cenário, porque essa reentrada no meio do mercado eu não acho ela nada viável por conta desses topos iguais, eu não considero ela. Então aqui eu considero essa reentrada que foi, né, avisado, pessoal, tem reentrada por conta, né, de vários fatores que a gente já viu. O mercado tem a tendência de baixa na macro, a tendência da micro aí pode estar sendo revertida, que o mercado não conseguiu reverter esses topos. Era um bom horário, pessoal, o horário faz extrema diferença aí, traders experientes sabem, né? Então 10h30 abertura da Dow Jones, o mercado não conseguiu romper topo, né? Então são diversos fatores que nos fazem segurar essa operação de venda, tá? A confiabilidade dela é muito grande, tá? Então o mercado foi embora e aí tentou romper essa estrutura, acabou não rompendo. Isso aqui aciona a nossa etapa de compra também, tá? Onde essa operação paga e paga muito, tá? Só que ninguém pegou essa operação, né? Todo mundo já tinha batido meta
essa operação aqui, até o final do dia, ela chega a pagar aí cerca de 600 pontos. A maioria do pessoal ia sair nessa região com cerca de 420. Então é justo colocar mais essa operação, tá? Então aí o dia termina aí com 400, 800, 1.200 pontos, tá? A operação aqui se deu às 3 horas, então não é depois das 4, né, que a gente não contabiliza mais. E aqui, vamos contabilizar aqui 2 stops para ficar um cenário mais feio, né? Se você fez uma reentrada, ou, né? Então vamos contabilizar aqui só 2 operações, 800 pontos positivos no dia. É o mínimo pior cenário aí que você pegaria se você tomasse 2 stops, porque teve gente que reentrou, mas eu realmente não considero, pessoal. Você tem que avaliar bem a situação, mas faz parte. Isso que não foi considerada essa operação e nem essa aqui, tá? Então, 800 pontos positivos no nosso índice. Pessoal, repare o seguinte, tá? É muito importante que vocês consigam reparar isso. O mercado aqui, ele reverteu para baixa de novo, tá? Ele fez uma região de breaker block e aqui ele reverteu para alta, pessoal, no final do pregão. Ele acionou uma operação de compra e está vindo em alta. Então presta atenção aí, tá? Porque o mercado reverteu. Agora que ele pegou liquidez nesse fundo, ele pode acabar vindo aí buscar topos mais altos, tá bem? Então o mercado nem sempre consegue romper as estruturas tão rápido. Então tomar consciência que o mercado pode voltar nessas regiões mais acima aqui para acabar pegando mais impulso para romper sim essa estrutura maior aqui dos 117 mil, tá? Beleza? Então prestar bastante atenção nos movimentos aí micros para pegar os movimentos macros, beleza? E no dólar, pessoal, a primeira operação do dia foi linda, foi uma operação magnífica. O pessoal sabe que minha operação favorita é da linha de choque, tá? É da linha de reverte a tendência. Então eu tenho aqui o mercado do dia de quinta-feira caindo e no final do dia eu tenho a reversão, tá? Quando eu tenho essa reversão, eu acabo marcando o meu último fundo do mercado que ficou aqui. Então vocês podem ver que aqui o mercado está subindo, ele faz essa pequena queda com as barras negativas e sobe de novo. E quando ele sobe, ele não deixa fundo nenhum aqui nessa região, ele deixa apenas este, tá? Então neste fundo o mercado vem, ele tenta romper, não consegue. Quando ele não consegue, eu acabo entrando comprado aqui. O stopzinho ficou na casa dos 8,5 pontos, tá? Aí, e meu alvo era a máxima do dia, tá? E o mercado veio e foi uma operação magnífica aqui com 3-1, então pagou 25 pontos, tá? Pagou até um pouquinho mais, mas eu acabei protegendo a operação, tá? E eu, pessoal, sou muito sincero em dizer que eu não gosto muito de pegar operações contra a tendência no dólar, mas, né, eu acabei pegando esses 25 pontos e não entrando em nenhuma outra operação. Porém, ele foi acionado no setup de venda 2 vezes aqui, tá? Então eu tive uma venda nesta região. Tá escondidinha aqui a marcação. Eu tive uma entrada de venda aqui que me gerou um stop de mais ou menos 6 a 7 pontos, tá? E uma reentrada também aí, que me gerou mais um stopinho aí na casa dos 5 pontos, tá, pessoal? Então, se você não pegou essa entrada do choque do dólar, você acabou saindo negativo, porque muita gente não opera, porque ficou 8,5 pontos, acha muito caro, e daí vai operar contra a tendência e acaba tomando 2 stops que ficam mais caro que a operação a favor da tendência. Então, às vezes, pessoal, pega a visão, operar a favor da tendência com stop mais caro, às vezes é melhor que operar operações contra a tendência com stop curto, tá? Mas se não cabe no gerenciamento, realmente não deve operar. E o mercado dólar continua em tendência de alta, tá? Então aqui o dólar, pessoal, a gente tomou aqui basicamente 12 pontos de stop e ganhou 26, tá? Então a gente fica aí com um saldo de mais ou menos aí 14 pontos. Vamos colocar o pior cenário, 10 pontinhos o dólar aí no dia, tá? 10 pontinhos é um cenário bem ok, beleza? Então esse é o nosso diário de trades, tá? Teve umas operações bem legais, teve a possibilidade da reentrada, que eu acho um fator assim bem legal, porque não é toda operação que a gente faz reentrada, tem que estar bem estudado o mercado mesmo para você fazer a reentrada depois desse nosso setup, beleza? Então por hoje é só, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.